Agora, se segura aí. Você sabe quem é o grande consumidor dos produtos agrícolas e industriais da região sul? Não. A região sudeste. E o transporte dessa produção é feito, na maioria das vezes, pelas estradas. Ah, então é por isso que a gente está sempre vendo na televisão os caminhoneiros dizendo que as estradas têm que ser melhoradas, duplicadas. Você imagina o tráfego que não é para escoar toda essa produção. Exatamente. E agora, com o Mercosul, a tendência é que a circulação de mercadorias ainda aumente mais. Mercosul não é aquele lance do Brasil com alguns países vizinhos de aumentar a integração para facilitar o comércio, não é isso? É, mais ou menos isso. Essa integração, na verdade, é especialmente boa para a região sul. Agora, chega de falar em sul e vamos falar um pouquinho da região centro-oeste. Esta região tem seus limites um tanto quanto mal definidos. Quer dizer, a região não é uma coisa única. Os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul se identificam mais com o sul e sudeste. Já Mato Grosso está mais próximo da realidade da Amazônia. Mas uma coisa a região tem em comum: sua recente valorização econômica. Acho excelente a ideia do Maninho vir tentar a sorte aqui no Mato Grosso do Sul. A região tem crescido muito e oferece muitas oportunidades para quem está a fim de começar a vida. Hoje, a realidade por aqui é bem diferente daquela que eu encontrei quando vim para cá há mais de 30 anos. Tudo mudou para melhor. É a mais pura verdade. A região centro-oeste mudou para melhor mesmo. Antigamente, viajar para aquelas bandas era uma verdadeira aventura. A gente andava chão que não acabava mais sem ver viva alma. Se o caminhão enguiçava, era um enrosco para conseguir ajuda. Agora tudo mudou. A começar pelas estradas. As principais rodovias são asfaltadas e muitas novas foram abertas. É verdade que o tráfego também está mais pesado. Mas onde era só cerrado, agora a gente vê um verdadeiro mar de soja e milho que vai até onde o olho alcança. Uma beleza. E sem modéstia, eu e os meus amigos caminhoneiros demos uma mão danada para que essa região deslanchasse. É, mas uma coisa a gente tem que admitir. A vinda da capital do Brasil para o Planalto Central foi uma mão na roda para que a região se integrasse ao resto do país. Isso é batata. Quantas e quantas mercadorias eu e muitos caminhoneiros nos transportamos para Brasília, que naquela época ficava numa região praticamente vazia. Eu até costumo brincar com os amigos, dizendo que a gente foi uma espécie de bandeirantes dessa região. E o bom é que as estradas eram e ainda são um plano só, sem muitas subidas ou banguelas. Tudo plano, que beleza, hein? Bom para entregar correspondência. Já pensou? Não ter que enfrentar esse monte de subida? É, o relevo da região centro-oeste é marcado pela presença de uma imensa superfície plana, chamada de Planalto Central. Mas mesmo nessa imensidão do Planalto, podem ser encontradas diferentes formas de relevo, como a principal delas, as chapadas. E o interessante é que as chapadas e o relevo do centro-oeste como um todo separam as principais bacias fluviais brasileiras. Um desses rios, o Paraguai, desce para as regiões mais baixas e, na época das chuvas, inunda grandes trechos. São as cheias periódicas do Pantanal. Eu já ouvi dizer que na região centro-oeste a diferença de temperatura entre o inverno e o verão praticamente não existe. Eu já ouvi isso. A diferença fica por conta da chuva. O verão é chuvoso e o inverno é seco. Entende? A vegetação típica daquela região é o cerrado. E você indo um pouquinho mais para o norte, você encontra já um pouquinho da floresta equatorial. E como é que foi a ocupação dessa região? Será que foram os jesuítas também? Afinal, se não for para catequizar, por que as pessoas entrariam naquele nada que era o centro-oeste antigamente? Ouro, diamante, esmeralda e outras pedras preciosas. Estes foram os motivos que levaram muitas pessoas a se aventurarem na região centro-oeste. E foi exatamente o que fizeram os bandeirantes paulistas no século XVIII, dando início ao povoamento da região. No Vale do Rio Cuiabá, eles encontraram ouro e aí fundaram a Vila de Cuiabá em 1727. Também encontraram ouro em Vila Boa, hoje é cidade de Goiás. O gado foi trazido na sequência e, com o declínio da mineração, acabou tomando o lugar do ouro. Esta situação começou a mudar a partir do início do século XX, quando o Sudeste se deu conta da fertilidade do solo no sul de Goiás e no sul de Mato Grosso. Nessas áreas, começou então o desenvolvimento de uma agricultura moderna, voltada principalmente para o abastecimento da região Sudeste. Mas foi com a construção de Brasília que a situação mudou de figura.
A ocupação da região se acelerou e o Centro-Oeste ganhou grande dinamismo econômico. A agricultura foi no mesmo embalo. Hoje, a agricultura é a principal atividade econômica do Centro-Oeste. As condições de clima e solo, mais o relevo muito plano, permitiram o uso de técnicas de cultivo modernas e de tratores e equipamentos agrícolas no aproveitamento da terra. A pecuária de corte também se modernizou e é uma importante atividade tanto nos campos do Planalto como no Pantanal. Espia só meu trajeto. Eu saí de São Paulo, vou passar para o Campo Grande, de lá vou para Goiânia e depois para Brasília. Eu acho não, tenho certeza que essas cidades são as principais cidades do Centro-Oeste. E é nessas cidades maiores que a gente encontra a atividade industrial dessa região, geralmente ligadas à agricultura e à pecuária. É frete de volta na certa. E é para lá que aponta o nariz do meu caminhão, para os chapadões do Planalto Central. Você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo um pouco mais sobre o clima, o relevo e a vegetação do Sul e do Centro-Oeste, as regiões mais integradas ao Sudeste e que formam o cinturão agroindustrial do Brasil. Viu que na ocupação do Sul, as pequenas propriedades tiveram maior importância, em contraste com as grandes fazendas do Centro-Oeste. Ficou sabendo que a indústria do Sul está crescendo rapidamente e tem uma excelente perspectiva com a maior integração com os países vizinhos que formam o Mercosul. E, finalmente, aprendeu que a agricultura e a pecuária de corte, ambas modernas, são as principais atividades econômicas da região Centro-Oeste. Agora chega de sonhar com as chapadas e as serras gaúchas. Está na hora de continuar o nosso trabalho. E você pode continuar. Não a sonhar, mas a estudar. Leia no seu livro de estudos mais sobre as maravilhas da região Centro-Oeste. Boa viagem. Quer dizer, bons estudos. Tchau. Tchau.